Pronto? De advocacia, não me encontrei na advocacia tradicional, fui para o direito sistêmico com as constelações. E aí, enfim, minha vida parecia que começou a dar certo depois de uma separação, depois de voltar para casa dos meus pais, depois de dormir no chão com a minha filha, onde meu ex-marido me deixou sem nada, né, usando umas procurações, mas enfim. Depois de tudo isso, parecia que quando eu me encontrei com as constelações, a vida começou a dar certo. E deu tão certo, que minha agenda ficou muito cheia, tá? E eu tinha muitos trabalhos. E aí eu comecei a ficar preocupada, porque eu já trabalhava de manhã, à tarde, à noite, e não vencia os clientes. E eu falei, nossa, eu pedi tanto e agora veio, né? E aí aconteceu que eu comecei a ficar entrar em confusão entre ser mãe, ser esposa, as viagens do meu trabalho, tudo que estava acontecendo de novo na minha vida começou a me assustar. E eu realmente falei assim, chegou um dado momento que eu falei, olha, entre escolher esse sucesso, escolher parar um pouco, eu estava tão confusa que eu falei, eu vou parar um pouco porque eu não aguento. E eu estava me sentindo uma péssima mãe, porque eu viajava e deixava meus filhos, às vezes eu passava uma semana, às vezes eu passava 15 dias, e aquilo foi pesando. Eu falei, o que adianta eu fazer todo esse sucesso, ou ter cliente, ou ter uma carreira legal, e não tá sendo uma boa mãe, né? Então eu me criticava, e essa autocrítica pesava, eu me culpava. Até um dia meu marido brincando, ele falou para minha secretária, marca um horário com a Paula que eu preciso conversar com ela, né? Ele falou brincando, mas toda brincadeira tem um fundinho de verdade. Aí quando ela me contou isso, eu falei, nossa, alguma coisa tá pesado, né? Vamos ver o que tá acontecendo, né? E aí eu fui fazer uma constelação com uma amiga minha, e ela fez uma constelação do feminino. E aí eu, usando todo o meu conhecimento de constelações, de outras técnicas de constelação familiar, de constelação sistêmica e outras pessoas que eu me formei, comecei a adaptar isso para as 7 deusas gregas, né? Para usar pelo nosso inconsciente feminino. Então o que eu explico hoje é uma adaptação das 7 deusas gregas através da constelação. Porque não adianta a gente entender as deusas, não adianta a gente saber o que nós somos na nossa consciência, se a gente não consegue tirar do nosso inconsciente os nossos bloqueios e aquilo que realmente nos amarra para ir para frente, né? Então a constelação, como ela vem como um diagnóstico e vem para realmente realçar o que está no nosso inconsciente para a nossa consciência, é que surgiu as deusas. Aí, eis que, neste trabalho, eu acabei me equilibrando, eu acabei me sentindo muito melhor, eu acabei dando mais atenção para os meus filhos, eu consegui me entender como mulher, o porquê eu funcionava daquela forma, porque eu parecia uma louca atropelada querendo trabalhar e aquele impulso não parava, mesmo que estivesse bem, fala, nossa, não preciso, agora não estou passando tantas necessidades, mas eu não preciso correr tanto. E por que eu ficava com essa vontade de correr, né, que não tinha fim? E foi com o trabalho das deusas que eu consegui me encontrar. Falar assim, tá tudo certinho hoje? Não, mas eu já consigo entender os porquês das minhas atitudes e dos meus comportamentos diante da minha vida, né? Então melhorou bastante. E aí ele apareceu e eu falei assim, olha, preciso levar isso para outras mulheres, né? Porque o que eu senti na pele, mulher, também nós podemos interagir. Acontece que quando eu vi essa necessidade, também a agenda já estava cheia, eu fiz para algumas amigas ali de Maringá, e nós fizemos um sistema de workshop. E aí esse workshop fez maior sucesso, outras pessoas pediram, e assim a gente foi fazendo, e hoje esse trabalho cresceu, ele já está em várias cidades, né? Hoje ele já tem 7, 8 cidades aqui do Brasil, e tem mais gente pedindo. E aí nós conseguimos fazer essa demonstração para que vocês possam entender um pouquinho do que é esse trabalho e se sentirem no coração que é esse movimento. Aí estamos aqui, tá? Então, como eu disse, eu trabalhava com constelação e nós vamos falar um pouquinho das 7 deusas gregas. Tem outros tipos de deusas, né? Às vezes cada estudioso, assim, eles costumam colocar outros tipos de deuses, mas eu escolhi as 7 deusas gregas. O que significa os arquétipos das 7 deusas gregas? Significa a maneira com que foi contado para nós, ou a maneira de como chegou até nós, o que é o feminino,
né? Como é a nossa essência feminina. E olha só, gente, ironia do destino, homens não entendem as mulheres, né? Dizem por aí. E agora que eu sei que é impossível os homens entenderem as mulheres, porque nós temos pelo menos 7 deusas dentro da gente, tá? Então imagina, entender uma, eles querem entender uma, não dá. E o legal é que nós precisamos entender 7 deusas dentro de nós, né? Então, para a gente se entender, tem que entender esse movimento e todas essas mulheres. E aí que eu entendi por que a gente consegue fazer tanta coisa ao mesmo tempo. São 7 mulheres fazendo o trabalho, né? Porque, gente, não tem cabimento. O que a mulher consegue fazer de manhã, à tarde, à noite, ela rendeu assim, parece umas 10, tá? Mas, enfim, é a forma com que os estudiosos nos contam, e esse trabalho é baseado nos deuses interior. Meu livro não está aqui, mas daqui a pouco ele aparece. Ele é baseado nos deuses interior, que conta mais ou menos a história de cada deusa, né? E de como é trazido essa mistura e, ao mesmo tempo, essa integração das 7 deusas aqui para dentro de nós, e tudo isso no nosso inconsciente, tá? Então, o que como começou esse trabalho desse poder feminino, dessa essência feminina? Tudo começa, se a gente for começar bem lá atrás, tudo começa no caos, tudo começa lá no início, quando nada era tudo, tudo era nada, né? Que tem Urano e Gaia, a formação do universo, onde conseguimos a primeira dualidade, o céu e a terra, né? Gaia deu origem a Urano, que é o céu, e acontece que ali já começou as adversidades, né? E Urano, que se tornou muito poderoso, toda vez que Gaia ficava grávida, ele engolia seus filhos, e Gaia ficou muito brava com isso, porque ela é a deusa da fertilidade, né? Ela é a deusa de todas as deusas. E aí Gaia resolveu falar para ele, olha, agora chega. Então, quando ela sentiu que esse seria seu último filho, ela enganou Urano. E quando ele foi engolir, ela deu uma pedra para ele. Ele engoliu uma pedra e Zeus sobreviveu, tá? Aí Zeus, depois da guerra dos titãs e tudo mais, que salvou seus irmãos, né? Tô resumindo a história aqui pra gente chegar no deusas, né? Eles criaram ali com seus irmãos os deuses do Olimpo. Nos deuses do Olimpo, Zeus era o grande deus, tá? Ele governava e ele distribuía, como distribuía as terras, ele deu o mar para Poseidon, ele deu o submundo para Hades, e assim cada um. Aí cada um tinha um pedacinho lá de Deus, né? E aí, Zeus era bem mulherengo. E aí Zeus começou a se relacionar com as deusas do Olimpo, né? Então, para começar, a nossa primeira deusa, nós temos a deusa Deméter, que é a deusa, quem sabe aí, quem já sabe? Isso aí, é a deusa materna, é a deusa mãe, a deusa da colheita, a deusa dos frutos, né? E acontece que ela é muito mãe, tá? Então, nessa mãe, aí vocês me perguntam, mas só quem é mãe é Deméter? Não, porque nós temos a reunião de todas as deusas. Então, o nosso lado de proteção, o nosso lado cuidador, o nosso lado acalentadora, generosa, esse é o lado materno, de cuidar, às vezes, das pessoas, né? E Deméter, que era casada com Zeus, ela colocava tanta força e tanta dedicação na filha que deixava ele um pouquinho de lado. Então, vocês começam a se reconhecer aí, criar afinidade, quem é Deméter. Então, a característica de Deméter é colocar os filhos em primeiro lugar e deixar principalmente o casamento, tá? Ela tem as características dela maravilhosa, mas ela deixa em primeiro lugar. Como, por exemplo, nesse contexto, se o filho sai do ninho, por exemplo, sai de casa, ela relata, principalmente hoje, para quem é psicólogos aí, para quem trabalha nessa área, a síndrome do ninho vazio, tá? Ela entra em total desespero
quando esse filho sai de casa, porque a vida dela é cuidar dos filhos. A característica de uma pessoa Deméter trazida para a nossa atualidade é aquela que ela serve, quando os filhos chegam com um monte de amigos, ela serve bolo para todo mundo. Se o marido chega com os amigos, ela vai servir cerveja para todo mundo. É aquela que cuida, ela se doa, mas a grande dor de Deméter é não se colocar em primeiro lugar. Então ela não tem um objetivo, ela não se preocupa em ter uma profissão. A profissão dela é o quê? Ser mãe, tá? E aí, nesse contexto, o que acontece? Ela é desvalorizada como mulher. A deusa Deméter, ela perde a sua energia sexual. O homem, o seu companheiro ou sua companheira, acaba minando esse desejo por ela, porque ele enxerga. Como que funciona a energia, gente? É tudo que a gente ressoa na nossa célula, lá dentro dos nossos átomos, com uma certa frequência, a gente expande essa frequência. Quando a gente expande essa frequência para a nossa aura, para o nosso corpo eletromagnético, ele vai resplandecer para os outros e os outros vão nos ver da forma que a gente se vê, com a nossa energia. Então, logo, se a energia dela é como mãe, ela vai com toda essa energia que chega no marido, chega para as outras pessoas também, e ele olha, ele não tem na consciência, mas começa a se afastar ou não criar um desejo por essa mulher, porque a energia dela é materna. Outra coisa perigosa para Deméter, essa energia cuidadora de se doar. Então, todo mundo larga filho na casa, deixa para ela cuidar. Quando tem um serviço de casa, é Deméter que cuida. Então, as pessoas acabam deixando essa situação para Deméter. E aí, o que acontece? Ela não tem vida própria. Ela esquece de si e um dado momento, quando fica vazia, pode levar às neuroses, né? Pode levar à depressão. Então é preciso que a gente equilibre a nossa deusa Deméter com outro tipo de deusa, que aí conforme eu vou falando vocês vão identificando com qual poderia ser melhor, porque nós temos todas, mas uma em nós é mais forte, tá? Uma em nós grita e faz com que aí a nossa energia fica mais concentrada nessa deusa e faz com que a gente se comporte da maneira e das características mais fortes daquela deusa, tá? Mas o ideal é quando a gente possa equilibrar essas deusas. Aí acontece que Deméter tem uma filha, né? Deméter tem a filha que é Perséfone. Perséfone, filha de Deméter com Zeus. E eis que Deméter tinha uma dedicação muito grande a Perséfone, a sua filha querida, e ela estava passeando no jardim do Olimpo, e de repente abre-se uma fenda na terra e sai de lá o grande deus Hades, né? Deus do inferno. Quando fala inferno, são nossos pensamentos negativos, tá? Então, eis que sai esse Deus e pega Perséfone, ele se apaixonou por Perséfone imediatamente, que ela é linda, doce, infantil, e levou-se. E aí a gente já começa a pensar, da onde vem, porque a origem de tudo isso começa do que a gente tem agora, porque já teve algum tempo atrás. Da onde vem as fantasias, da onde vem aquela menininha, né, as fantasias eróticas, né, não com crianças, mas com a infantilidade que essa criança tem, com essa pureza que essa criança tem, né? E aí eis que esse Deus leva Perséfone para o submundo. E a Deméter fica transtornada, fala, imagina, levar minha filha, mas nem pensar. Ela vai lá e fala para Zeus, a única coisa que você pode fazer é trazer minha filha de volta. E Zeus não estava preocupado com isso nessa época, né? E ele sabia que o irmão tinha levado, mas ele não se preocupava com isso. Aí acontece que Deméter, que é a deusa da colheita, deixou tudo secar e falou assim, enquanto você não trouxer Perséfone, eu não deixo fluir mais nada nessa terra. E as coisas começaram a secar, a morrer, e aí que Zeus começou a experimentar o poder feminino. Começa aqui, tá, mulherada? Já começa aqui esse poder feminino. E aí Zeus falou assim, olha, foi lá para Hades e falou, olha, nós precisamos conversar, você tem que devolver Perséfone, senão vai todo mundo morrer aqui em cima, né? E aí eles fizeram um acordo. Eis que nasce a primeira mediação. Para quem é advogado, eu sou advogada, eu gosto dessa parte da história, onde começa a primeira mediação. Hefesto desceu lá e falou assim, Hades, você tem que devolver Perséfone, porque senão a gente morre lá em cima. E aí, Perséfone, que era criança,
criança infantil e não assumia sua responsabilidade diante da vida, falou para a mãe dela assim: mãe, acontece que eu fui para o submundo e eu comia romã. Romã, diz o mito, que quem comesse da romã no submundo teria que ficar lá. É como simbolizasse o ato sexual ou um casamento. Só que ela falou para a mãe dela que ela foi obrigada a comer romã. E é mentira, porque ela comeu e gostou da fruta, tá? Mas ela não queria assumir a responsabilidade de ter gostado de tudo isso. E aí a Deméter mesmo assim falou: não, eu quero minha filha, quero minha filha, quero minha filha. E eles fizeram um acordo. Então que Perséfone passasse meio ano, ou meia estação, né, com o Deméter e meio ano com o seu marido do submundo. E aí nasceu a primavera e nasceu o inverno. Então quando floresce aqui para nós, é como conta o mito de que Perséfone está com a sua mãe, aí ela deixa tudo lindo, né? Tudo maravilhoso. E aí quando Perséfone vai estar no submundo, é quando ela vai estar com o marido. Mas Perséfone, que é uma deusa, e ela se tornou rainha por merecimento, quando ela está com a mãe, ela é infantilizada, ela é protegida, né? A mãe faz tudo, aquelas mães protetoras. E quando ela vai para lá, o que o marido quer? Ele quer uma adulta, ele quer uma esposa. Então ela é obrigada a crescer e ela cresce sozinha, experimentando como é esses dois mundos. Então mulheres Perséfones para nossa atualidade são mulheres que têm uma grande intuição, porque ela é capaz de transitar pelo místico, pelo oculto, né? Ela tem facilidade, ela conhece. Então pensa nesse lado assim, sexto sentido da mulher, é quando a sua Perséfone está aí tomando uma atitude ou está tomando posse daquilo. Então a gente tem que saber usar, quando eu preciso da Perséfone, quando eu preciso da Deméter, onde eu tenho que me calçar e onde eu tenho que utilizar dos conhecimentos dela. E aí Perséfone, ela cresceu e se tornou rainha, porque ela lidava com a morte, ela era conselheira daquele povo lá, né, do submundo, então ela lidava com a morte com muita facilidade. E aí o que aconteceu? Ela se torna rainha e ela vai para sua luz, porque todas as deusas ela tem o seu lado sombra, que são suas dores, como se fosse a nossa fragilidade, e tem essa luz e essa força. Então Perséfone é aquela criança que de não tomar responsabilidade sobre as coisas, ela acaba voltando e tomando a responsabilidade das coisas, se torna intuitiva, espiritualizada, mística, tá? E uma sabedoria de ser conselheira, tá? E ela é visionária porque ela consegue enxergar além do que as outras pessoas conseguem enxergar. Porém, no seu lado sombra, Perséfone, que é infantil, ela não assume responsabilidade. Se é uma mulher Perséfone que permanece no seu lado sombra, é aquela mulher que não cria independência financeira, que está ou pedindo dos cuidados da mãe, ou se ela chega a casar, é aquela mulher dependente do marido e não consegue se soltar. Prefere que ele assuma a responsabilidade ou resolva os problemas dela. São mulheres que casam com homens muito poderosos ou se relacionam com homens poderosos e às vezes esses homens costumam ser até violentos, tá? Porque é como se ela fosse a posse, tá? Como se esse homem tivesse a posse dessa menininha. E aí existem mulheres, na atualidade, não nesse grau que eu estou falando, mas também existe nesse grau que eu estou falando, que acaba se envolvendo com homens que acham que elas são objetos ou que dominam a situação. E por que essa mulher não sai dessa situação, tá? Porque ela está no seu lado sombra, tá? Então, e mesmo nessa situação ela se sente confortável porque é o lado sombra dela, até que a gente tire crenças, até que a gente faça que essa deusa equilibre com outras deusas que tenham poder de autoconfiança, que eu vou falar daqui a pouco, e ela consiga ir para o seu lado luz, tá? Então a Perséfone é muito importante, e até, não sei se vocês fizeram o testinho, né? Que tem. Então eu tenho recebido teste de muitas cidades e tem muita Perséfone. Muita Perséfone e muita Deméter, tá? E aí depois um pouquinho de Hera. Agora a Afrodite, Atena, Ártemis está lá embaixo, tá? Depois, logo em seguida, a gente tem a deusa Afrodite. Podem me interromper se quiserem fazer alguma pergunta, tá? Porque se ligar a maquininha aqui, eu vou indo, pode falar, tá? Nós temos a deusa Afrodite.
Afrodite é a deusa do relacionamento, é a deusa do amor. No mito podia ser considerada a prostituta, a amante, né? Só que elas tinham aquela beleza, são mulheres que gostam de se arrumar, são mulheres que gostam do corpo, é aquelas mulheres que se relacionam por amor. Para a nossa atualidade, o que a gente pode dizer? É intensa com os amigos, intensa no trabalho, intensa no relacionamento, e aí às vezes pode sofrer, ou pode ser, às vezes, ser mal vista pelas mulheres. Por exemplo, as mulheres que se arrumam demais e uma que não se arruma, olha para ela e fala assim, ai, pra que esse exagero? Mentira, porque não consegue se arrumar igual a outra, fica falando mal, né? Então, porque a Afrodite ela é uma deusa alquímica, ela é uma deusa transformadora, ela transforma o lugar onde ela entra. Porque quando ela chega, independente da sua beleza, do nosso padrão de beleza, ela tem algo a mais. Ela tem esse magnetismo de atrair, esse poder de persuasão, esse poder de falar e tomar conta. Então, os homens, os amigos no trabalho acabam ficando fascinados por Afrodite. Só que a Afrodite no seu lado sombra são mulheres que são desvalorizadas enquanto mulher, porque às vezes são vistas como fúteis, como, não tem que fazer outra coisa, ou vive na academia. E não, são mulheres que elas se aceitam e elas gostam da sua beleza. Só que em dado momento, elas ficam, no seu lado sombra, elas podem estar só da maneira sexy, tá? Enquanto no seu lado luz, ela é espiritualizada, ela é conselheira, ela é intelectual, mas ela não precisa tanto fazer a utilização da sua beleza para chamar a atenção. E mesmo assim, ela tem todo o seu magnetismo, tem tudo aquilo que rege a Afrodite. Só que a Afrodite, ela se relaciona. Então, ela ficou com Zeus, ela ficou com Hefesto, ela ficou com vários homens na mitologia, tá? Porque ela se apaixona, ela se interage com a relação que ela pode ter com a pessoa e não com aquilo que tem de capa ou de máscara. Tanto é que o mito diz que ela casou com Hefesto e ele era manco, tá? Ele tinha uma perna ali, e aí ela pegou o deus mais feinho porque ele viu a beleza da alma dele, embora ela tenha traído Hefesto com Hades, tá? E aí que nasce a ira da traição, né? Os primeiros escritos da ira da traição, porque Afrodite combinou com Hades de se encontrar no castelo de Hefesto, e eis que Hefesto ficou sabendo porque o deus Sol contou para ele, e ele pegou eles lá, em pleno desejo absurdo. E aí Hefesto fez com que devolvesse todos os presentes que ele tinha feito, né? Porque ele era um artesão e fazia tudo aquilo com tanto carinho, né? E amava aquela esposa, fez que devolvesse todos esses presentes. E ele serviu de motivo de chacota, porque os outros deuses, ele jogou um véu em cima, ele tinha construído um véu, algo feito de ouro que eles não conseguissem se soltar dali. Então os outros deuses viram ele. Então isso responde muito como traz uma ofensa para um homem a traição de uma mulher, tá? Porque a Afrodite, por ser linda e ser transformadora, o amor transforma qualquer um e transforma os homens também. Não transforma porque o homem é ruim ou bom, não, porque eles tiram essa armadura e conseguem viver realmente plenamente esse romance e esse amor com a Afrodite. Eis que aqui nasce o nosso poder de relacionamento, do amor, de trazer amor para as relações, mas nasce também a defesa dos homens em se apaixonar ou amar uma mulher. Você vê que o homem tem uma resistência de se entregar para um relacionamento, e alguns, quando estão entregando, até fogem, tá? Fala assim, não quero coisa séria, ou senão não quero me apaixonar, não quero amar, e eles fogem disso. Nasce desse momento em que Hefesto foi traído, então nasce a ira e nasce o medo das mulheres transformarem esses homens. E aí, nesse sentido, acabou-se que os deuses se calçaram mais, ficaram mais cautelosos, ficaram com um pouquinho de medo. E o que aconteceu com as mulheres? Foram lá embaixo. Por quê? Porque começa a dominação, não do homem, porque aqui eu não estou para falar mal de homens, eu estou aqui para falar que cada um tem o seu equilíbrio, né? Mas na mitologia, como diz isso, neste momento, as mulheres precisou ficar mais quietinhas, as deusas, e os homens com mais cuidado. E isso foi jogado para o inconsciente coletivo.
e que muitas de nós, o nosso lado Afrodite, ficou reprimido. Então, muitas mulheres reprimidas na sua sexualidade, reprimidas nos seus desejos. Hoje, pesquisas assim, né? Eu atendo muitas mulheres, os psicólogos atendem muitas mulheres, e a gente vê que cerca de 90% das mulheres não têm orgasmo, tá? Porque dentro delas, aquela servidão que ficou para o homem, então aqui você vai ficar quietinho, só vai me servir, porque senão você é uma ameaça, tá? Então nessa dominação, as mulheres reprimiram a sua sexualidade, só que se tem uma sexualidade lá fora como Afrodite, eles vão olhar para uma Afrodite, tá? Porque a Afrodite, ela é Afrodite, né? Não tem jeito. E aí o que acontece? Uma criança também, que ela é Afrodite, a mais forte dela é Afrodite. E ela é uma Afrodite reprimida na infância, principalmente de 1 a 7 anos, onde as crianças são uma esponjinha e recebem uma memória que ainda é aberta e vai fechando ao longo dos seus setênios. Ela recebe uma Afrodite reprimida, diz, não posso fazer uso da minha sexualidade, não posso isso, não posso aquilo, tá? O que acontece mais tarde? Ela vai usar a repressão dela no momento que ela entra com a nossa outra deusa Ártemis, que é a liberdade. Ela entra e fala, nossa, como se fosse assim, ó, tem 18 anos, o que eu vou fazer? 18 eu tô abusando, tá? Tenho 15, mas eu vou falar 18. eu tenho liberdade. E aí ela começa a usar isso de uma forma um pouco deteriorada, um pouco, não digo errada, mas de uma forma que talvez não seria adequada e de acordo com o equilíbrio da essência feminina, tá? Porque ela foi reprimida, então a hora que ela chega e fala, nossa, agora eu vou fazer tudo aquilo que eu quero. Afrodites reprimidas são mulheres que usam muito a sexualidade, aí ela fica no seu lado do sexo. E mulheres que não foram reprimidas, ou que foram, mas deram uma equilibrada nas outras deusas, ela se torna uma mulher sensual. É uma mulher que é capaz de dominar as relações com sabedoria, com inteligência, sendo culta e sendo valorizada, tá? Eu fico triste quando eu escuto e vejo coisa assim, foi estuprada porque estava vestindo sainha curta, né? O que é isso? A mulher, ela vai poder usar aquilo que ela deseja e ter posicionamento do que tem na sua essência, tá? Então essa é uma Afrodite na luz. E a Afrodite aqui encontro com a Deméter. A Deméter é o que ela mais precisa de uma Afrodite, porque ela mina toda a sua característica sexual para se dedicar aos filhos, tá? Até aqui tranquilo? Eu sempre esqueço o nome dessa atriz, Bruna Lombardi, tá? Bruna Lombardi é uma Afrodite maravilhosa e hoje ela tem mais de 60 anos, se eu não me engano, e ela continua divina. Se eu chegar aos 50, assim, eu já vou estar feliz, né? Mas eu acho impossível, porque é linda igual ela, nem chegando, nem quando eu tinha 30. Mas assim, ela foi um símbolo sexual durante muito tempo, e hoje ela é totalmente espiritualizada, ela é conselheira, ela escreve livro, ela tem essa espiritualidade assim, tá mundial, gritante, né? Cuida muito do corpo, mas de uma forma diferente, né? Com uma forma mais natural. Essa é uma Afrodite na luz. Só que em um dado momento ela foi conhecida e ela se julgava muito um símbolo sexual, né? Como Maite Proença e várias outras aí que a gente tem e que são lindas, tá? Depois temos a deusa Hera, tá? A deusa Hera é a deusa do casamento, né? O que significa ser uma deusa do casamento? Essa eu não tenho. Essa você não tem? Então tem que pegar uma partinha dela aí, tá? Tem que pegar. A deusa do casamento, ela realmente preza pelo status de casamento, tá? É aquela que nasci para casar. Eu já começo a escolher com quem que eu vou casar. O sonho da vida dela é casar, ela pensa no vestido de casar e tudo é casar, tá? Mas é casar para ter uma família? É casar para ter um relacionamento? Não, é porque ela gosta desse movimento de casamento. E não é só o movimento de casamento que Hera gosta muito. Ela gosta de homens poderosos, porque a Hera ela se coloca em segundo plano porque ela quer um homem poderoso, e se esse homem não for poderoso, ela faz que esse homem se erga porque ela quer ser esposa de fulano de tal. Qual que é a profissão de Hera? Sou esposa de tal pessoa. Então ela gosta de homens que sejam presidentes,
políticos presidentes, que faz né, envolvido com política, que tem um certo status, e isso pode ser de qualquer gênero, de qualquer situação financeira. Então, pode ser o presidente do bairro, pode ser o administrador do grupo, né? Pode ser aquele que faz reuniões. Ela tem que se sentir no status de poder de alguma situação. Só que Hera se dedica muito ao casamento, ela é muito companheira, aquela uma que agarra assim e fala, vamos até o final. Acontece que ela é controladora, ela é forte, ela é autossuficiente e ela domina, é aquela que fica por bastidores, tá? É aquela mulher de ferro que a gente chama. Só que quando esse homem ou alguém em quem Hera confie, ela vai ser traída ou foi traída, ela usa toda a sua raiva, a sua ira e o seu poder de vingança, tá? Hera é aquela que corta as cabeças, tá? Por quê? Porque é isso que ela tem. A vida dela é aquela mulher que metódica, que controla os filhos, tá? Que vê tarefinha, que dita as regras da casa, é cheio disso e daquilo, tudo muito certinho, impecável as coisas de Hera. Só que ela também cai no dilema de que perde a energia sexual, tá? Ou perde essa essência feminina, dessa delicadeza, porque ela é forte e porque ela é estrategista, então ela é muito poderosa. O homem não vê ela como esse símbolo sexual ou com essa leveza feminina, e muitas vezes Hera é traída, no mito ela foi traída, e aí ela se volta contra as mulheres, tá? E não contra os homens. Por isso que nasceu o mito da quando a mulher é traída, eu vou acabar com aquela mulher, ela que seduziu meu marido, né? Então aí começa esse mito da mulher traída. Hera conta o mito de que Zeus, com as suas voltinhas com a mulherada, né, com as deusas, foi lá e foi sair com uma humana. E essa humana ficou grávida e nasceu Hércules, o nosso herói, o semideus, né? E aí Hera ficou sabendo e ela governava, era toda poderosa, e falou, nossa, e agora teve um filho, né, de Zeus. Ela mandou 2 serpentes atrás de Hércules no seu bercinho, e Hércules, já o semideus, pegou e triturou essas serpentes, e aí começaram a sentir o poder dos heróis, e onde nascem nossos heróis também, né? Por isso que a gente precisa, toda civilização precisa de um herói. E aí ela mandava várias outras coisas, mas Hércules superou tudo e foi um guerreiro muito forte. Mas a Hera, ela morre de medo de ser traída, porque a única coisa que ela não pode controlar, ela tem tudo certinho, mas ela não pode controlar o amor das pessoas, ela não pode controlar relacionamento. Então, quando quer desbancar uma Hera, é quando realmente ela é traída. A Hera, nós temos exemplo como a Hillary, né, que foi esposa do presidente. Ela foi companheira dele o tempo inteiro, mesmo em todos aqueles, o que aconteceu durante campanha, não campanha, enquanto mandato ou não, ela aguentou forte, né? Eis que quando ela viu que rolava uma paixão, uma emoção, aí ela detonou, né? Hoje, Mônica Levinsky não tem emprego. Quem lê a bibliografia dela, ela tá muito difícil, né? A vida dela, pelo menos durante até onde eu li. E aí ela começa a entrar na luz, a Hera, porque ela coloca-se em primeiro lugar. E ela começou a concorrer a ser presidente, né? Ela falou, opa, em vez de ficar em segundo plano, alguém também